Gustavo Freitas, que é o gerente do basquete, que vai estar aqui com a gente. Gustavo, seja bem-vindo ao Jararacas News. Ele fez de tudo pro Corinthians no domingo ser sede de um jogo da seleção brasileira. Tamanha importância do Corinthians. O ginásio do Corinthians, que eu falei que é o maior de um clube na América Latina, ele leva o nome de Vlamir Marques, o Diabo Loiro, que nos deixou esse ano, infelizmente, no começo do ano, aos 87 anos. E queira num ano em que você traz um jogo do Brasil, por eliminatórias da Copa, para um Mundial, em que o Brasil vai caminhar para a sua 20ª participação, você traz para o Corinthians um time de camisa, de torcida, de história, apaixonado pelo basquetebol. Ontem a gente é pego de surpresa, Montanha, por uma notícia que obviamente ainda não se concretizou, porque a gente tem um NBB em andamento, um feminino também jogando uma final de Campeonato Paulista, mas que deixa todo mundo preocupado. E nada melhor do que o gerente do basquete para vir aqui para falar a real situação de momento, se a vida segue até quando e se existe um cenário de reversão, que é o que a gente mais torce. Seja bem-vindo, boa tarde para você, Gustavão. Eu queria te trazer em outro momento, mas eu tô ligado que você vai ter sempre as portas abertas aqui no Jararacas para você falar das coisas boas e, nesse momento, infelizmente, de uma situação que requer cuidados. Não é isso, Montanha? Boa tarde. Boa tarde, Buga. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Infelizmente, momento delicado para o Corinthians, basquete, né? Para o Corinthians em si, eu não gosto de separar nunca o Corinthians futebol do Corinthians basquete, do Corinthians masculino, do feminino. O Corinthians é uma instituição gigante, né? Passa por momentos delicados, complicados. A gente tem toda a ciência disso, entende todo esse momento. Foi uma situação que nos pegou desprevenido um pouco, né? A gente já vinha com algumas conversas de algumas situações. O presidente, claro, está tentando de todas as formas, junto com a diretoria, com os conselheiros, com os apaixonados do basquete. Ontem repercutiu muito essa notícia, teve muita gente comentando, muita gente ligando. Isso é um sinal positivo, que tem muita gente que gosta de basquete, principalmente do Corinthians basquete, né? E graças a Deus a gente tem feito um trabalho maravilhoso ao longo desses anos, tem crescido ano a ano, desde as nossas categorias de base até o masculino e o feminino nos últimos anos, como você comentou, que agora está na final do Campeonato Paulista, no melhor momento nosso desde a volta, né, do feminino. Então é um sentimento complicado, né, um sentimento de gratidão e felicidade por tudo que a gente está construindo e chegou até esse momento, né? O NBB, a gente está no meio do NBB, na 4ª colocação, numa ascendente muito grande. Então, a gente fica preocupado, né? Preocupado, mas confiante que a gente pode fazer alguma coisa. A gente está tentando de todas as formas, né? Desde o presidente, a diretoria, de tentar reverter essa situação, de entender um cenário que a gente pode. Claro que a gente não pode ser leviano aqui, tem que entender o momento do clube, que é um momento delicado mesmo, mas eu gosto sempre de trazer soluções para os nossos problemas, né? Então, o que a gente precisa fazer para a gente manter o basquete de pé, né? O basquete aqui é gigantesco, é muito grande, muitas pessoas, muitas famílias, muitos profissionais dependem disso aqui e trabalham com muito carinho e muito cuidado, né? A nossa aqui no basquete ela é muito transparente, é muito clara, muito honesta. Eu sou muito claro com todo mundo, deixo todo mundo à vontade para as coisas funcionarem da melhor forma possível. Então a gente está lutando, está brigando e toda ajuda vai ser bem-vinda. Os canais aqui estão todos abertos para tentar nos ajudar nesse momento de dificuldade financeira do clube, mas principalmente o basquete. O basquete, eu creio muito e tenho certeza que a gente vai conseguir dar a volta por cima, porque tem muita gente que merece, sabe? Muita gente que merece mesmo esse trabalho que é feito aqui no Corinthians, tá? É muito trabalho muito sério, muita gente boa trabalhando aqui. E aproveitando já a situação da seleção brasileira, é mais um orgulho, mais uma situação positiva que a gente tem. Ano passado a gente trouxe um outro amistoso da seleção, um classificatório. Agora tem a classificatório mundial, então uma exigência maior, e a gente, com essa parceria com a Confederação Brasileira, que vem fazendo um trabalho impecável nos últimos anos, né, à frente do Marcelo de Souza, que é o presidente, e a gente trazer um jogo para cá e ter essa confiança da confederação também, de trazer esse jogo aqui para o Corinthians, para o nosso ginásio Vlamir Marques, é um orgulho enorme e mostra que a gente está no caminho certo, né? Tanto o basquetebol brasileiro, ganhando vários títulos
com as seleções aí, né, Americup, a Solidarity Cup, o próprio Universiade. Então, assim, a gente está no caminho. O basquete brasileiro merece estar no maior lugar possível, né? Então a gente está construindo isso tanto na Confederação Brasileira, quanto nas federações, quanto o NBB. A estrutura vem aumentando a cada ano, vem melhorando as condições dos atletas, né? E aqui no clube a gente tem a honra de receber a seleção brasileira mais uma vez, nessa etapa tão importante da classificação para o Mundial. Então eu fico feliz pela Confederação Brasileira, da confiança e do trabalho que vem sendo feito, e por estar no Corinthians também à frente do projeto aqui, e cuidar tão bem disso aqui. Então, é só gratidão a todos os profissionais que estão aqui, que confiam no nosso trabalho, e na Confederação Brasileira também, de trazer o jogo, um dos jogos mais importantes aí do basquete FIBA, aqui para o nosso ginásio Vladimir Marques, né, nosso ídolo eterno aqui do clube e do basquete brasileiro. O que chama atenção, né, Montanha, porque assim, eu não estou pensando somente no resultado, tá? É óbvio que é importante. Vamos manter o futsal, porque o futsal traz títulos, traz resultados. O futsal que está prestes a chegar a mais uma final de final, tem um jogo importantíssimo, joga no mesmo ginásio. E aqui a minha preocupação não é somente com as famílias, com as pessoas que serão desempregadas, mas por exemplo, você citou aí a seleção brasileira, né? O Vladimir Marques, o quanto o Corinthians abre as portas e tem essa ligação com a Confederação Brasileira e com a seleção brasileira em poder ajudar, em ser palco de treinamentos. Então eu vou contar uma experiência minha recente. Eu tenho muito contato com a base, e a base do Corinthians é muito forte, porque aqui eu não estou preocupado somente com o profissional, eu estou preocupado com todo o basquete, com o futuro do esporte desse país. E a gente tem o Corinthians com um investimento gigantesco, 12, 13, 14, é até uma escolinha que joga o campeonato, às vezes que nem da federação né, um campeonato paralelo. Então a gente tem muita gente envolvida, não somente atletas, funcionários, técnicos, assistentes, os familiares que consomem o Corinthians. E eu, numa dessas idas, num domingo à tarde, para assistir um Sub-12 e um Sub-13 contra um projeto de Votorantim, que é aqui perto de Sorocaba, que eu também apoio bastante, fomentando o basquete, não financeiramente, porque eu não consigo, mas indo lá, porque é um projeto que é bancado pelos pais, e eu indo lá, os pais se animam, falam, o comentarista da televisão tá aqui, vendo meu filho jogar, vamos continuar apoiando, e cada um tem que fazer a sua parte. E eu saindo do clube, eu me deparo com a seleção feminina que estava indo treinar, com a técnica americana brasileira que estava chegando, com Léo Figueiró, que estava trazendo a seleção principal feminina, a seleção júnior do Brasil também, para treinar nas dependências do Corinthians. Ou seja, como você falou, consegue abranger tanto o masculino, o feminino, tanto a base, tanto o sub-19, tanto o profissional. É uma preocupação geral e aqui independe do resultado. A gente está pensando no futuro, de tirar as crianças das ruas, de criar oportunidades para os jovens praticar esportes. Você me mandou um vídeo ontem à tarde, cara, que me comoveu muito, porque você mandou a mensagem, eu fui mandar a mensagem, porque o Guilherme Tadeu, do Café Belgrado, grande parceiro nosso, que também é corintiano, ele que divulgou essa notícia, e eu mandei uma mensagem para você para saber se era verdade ou não, e você me mandou um vídeo daquele momento. As quadras externas do Corinthians, e são diversas de basquetebol, todas lotadas, com as crianças esperando o momento de treinar na principal, algumas ali associados, brincando de basquete. Porque o basquete, Gustavo, muita gente não se lembra, o basquete foi o segundo esporte desse país por muitos anos, por conta de ter um Corinthians atuante, de ter um Corinthians base da seleção brasileira, bicampeão do mundo. O Corinthians de Vlamir, de Amauri, de Rosa Branca, de Ubiratã, de tanta gente que a gente sabe que passou por aí. Depois dos anos 90 passou o Oscar, que é o último título brasileiro em 96. Antes disso tivemos o time que me fez me apaixonar pelo basquete, as minhas primeiras idas como garoto, no início dos anos 90, Rock Smith, com o Gerson, com o Gilson, com o Adilson, com o Agra, com o Camissaça. A minha relação com o basquete é óbvio que ela tem a paixão pela bola laranja, pelo esporte em si, que tudo acontece ao mesmo tempo, mas tem muito pelo Corinthians, cara. Então, assim, é um tiro no peito de quem ama o basquete ver uma situação podendo chegar nisso. E aí você tem as outras notícias também. O São Paulo fez isso por corte de valor. Cara, não vai ser o corte do basquete que vai salvar o São Paulo.
Não vai ser o corte do basquete que vai salvar o Corinthians. O Flamengo acabou de terminar com o futebol feminino, tendo a Cristiane, um dos maiores nomes da história do futebol feminino. O Brasil que vai ser palco de uma Copa do Mundo do futebol feminino. E o Flamengo, não é possível que os caras vão fazer esse tipo de coisa, de decisão, por pior que a situação do país esteja, que pior que a situação do clube esteja. E detalhe, o São Paulo cortou, primeiramente, o profissional. Ele não mexeu com a base. Eu não quero aqui, então vamos cortar o basquete profissional e vamos salvar a base. Não, eu quero salvar o basquete como todo. Eu quero salvar o basquete do Corinthians. Pelo tamanho que o Corinthians é, eu quero salvar o basquete do São Paulo. Porque esse ano, indo nos jogos da categoria de base do São Paulo, eu fui essa semana onde eu te encontrei lá no Pinheiros. O Corinthians foi jogar uma semifinal de sub-18 contra o Pinheiros e na sequência tivemos Circo Militar e a Paba de Santo André e Pinheiros e São Paulo. E o pessoal do São Paulo, alguns pais, eles me param ainda e falam assim, pô, Buga, o meu filho joga aqui no sub-13, no sub-14 do São Paulo e o São Paulo vem agora. Botei o meu filho para jogar aqui porque meu filho gosta do São Paulo, é São Paulino muitas vezes, acontece muito disso, por ter um time de massa. E o cara fala assim, se preocupa, porque a partir do momento que ele vê o time tirando o profissional, você fala assim, daqui a pouco com sub-16, 18, daqui a pouco eles começam a diminuir, cortar, onde que meu filho vai jogar basquete? Será que ele vai perder o encanto pelo esporte? Será que ele vai ficar enfurnado num quarto, podendo ficar depressivo, falando com as pessoas que a gente não sabe quem são, e ficando num videogame, deixando de praticar o esporte, deixando de, quem sabe, sonhar com uma medalha, seja em campeonato mundial, seja em campeonato júnior, seja em Olimpíada, ou qualquer... Cara, é uma situação realmente extremamente delicada. E assim, não é... Se fosse resolver o problema do Corinthians financeiro, cara, você fala assim, cara, é uma determinada decisão e as decisões de cima para baixo, né, Gustavo? Você sabe muito bem disso. Elas acontecem, elas têm que ser cumpridas. Agora, a gente sabe que não vai ser o dinheiro do basquete, não vai acabar o basquete do Corinthians que nós vamos salvar e tirar o Corinthians do buraco. O buraco é muito mais embaixo. Então, assim, se fosse algo para resolver, ótimo. Poderia até, seria sacanagem? Seria. Mas você fala assim, é uma opção dos caras. Agora, e também não é por falta de resultado, porque você tem, nesse último resgate do basquete do Corinthians, campeão da Liga Ouro, presenças em playoffs do NBB. A gente sabe que o investimento que existe no Corinthians hoje no basquete é infinitamente menor. Por exemplo, o Corinthians tem 2 derrotas na atual NBB, você sabe muito bem disso, perdeu para o Minas, que é um time que está ano a ano em busca de um título inédito, e do Flamengo, que tem possivelmente, se não for o maior, o segundo maior investimento no basquete, junto com o César Franca. Então assim, cara... Independente dos resultados, eu falo de novo, bato nessa tecla. Cara, a gente tem que apoiar o esporte amador, independente de qual seja o clube. Agora, óbvio que no Corinthians tem um barulho maior. É um time histórico. Eu tava vendo aqui, o Corinthians vai completar 100 anos em relação ao basquete. O Corinthians tem em 1929 o surgimento do seu basquete. Cara, nós estamos próximos do centenário. Nós estamos num ano em que nós perdemos o cara que dá o nome ao ginásio do Corinthians. O cara que tem a camisa 5 aposentada no teto do ginásio que tem o nome dele. E nós estamos próximos de anunciar o final do basquete do Corinthians em todas as categorias. Isso é realmente uma notícia péssima. Cara, eu quero que você abra o coração, tenha as portas abertas para você convocar, para você chamar quem você quiser para poder ajudar nesse momento. O que a gente pode fazer para reverter isso? O São Paulo Futebol Clube também vai ter o espaço aberto. Tantos clubes de basquete que são fechados por falta de apoio, de patrocinadores. Agora o Corinthians, cara. O Corinthians tem uma história, uma trajetória com o basquetebol. E não pode, o futsal, o basquete. Não, são todas as modalidades, elas têm que permanecer no Esporte Clube Corinthians Paulista. Montanha, o espaço é seu, cara. Faça o que você quiser. Obrigado pela presença. Cara, conte com a gente. Saiba que a luta não é só sua. É óbvio, você como gerente, imagino também, e já pergunto, cara, como que os jogadores, como que as meninas que estão próximas de uma final, de um Campeonato Paulista, como você falou, o melhor momento do basquete feminino do Corinthians, cara, como que as pessoas receberam? Eu vi o Pedro ontem, o angolano que joga no Sub-13, ele postando no Instagram ontem, jogador das categorias de base do Corinthians, por isso que tá no Final Four do Sub-13 nesse final de semana em Mogi.
segunda melhor campanha da Liga no Sub-13, e ele fala assim, e aí, Corinthians? Ele põe naquela mensagem de Instagram, tipo, cara, o que vai ser dele? Foi o Corinthians, foi a técnica do Corinthians que encontrou ele na rua, que abriu as portas do clube para ele praticar um esporte, para ele jogar basquete. E eu pergunto, cara, como foi a repercussão, como que tá a cabeça desses jogadores? Eu vi aqui que o Corinthians só volta a jogar agora por conta da seleção brasileira, dos jogos da seleção, só no início do próximo mês, contra a Franca, que é o bicho-papão, é o atual tetracampeão. Como que os jogadores, como que os pais, como você que tem recebido tantas mensagens, até o craque Neto já falou agora há pouco no programa dele também, se solidarizando com você e com o basquete do Corinthians. Como que tá a cabeça? Como que fica a cabeça do Jess, técnico do principal, da Dani, técnica da base? Como que fica a cabeça dos funcionários, de todos envolvidos com o basquete, sabendo que, pô, nós vamos batalhar aqui para amanhã acabar? Como que fica isso, Montanha? Boga, é muito. Eu fico feliz de esse tipo de comentário seu e esses pensamentos que isso corroboram com aquilo que eu penso também, de que o basquete é muito mais que só basquete, né? Tem muita coisa por trás disso, né? A parte social do Corinthians e do basquete, eles se unem muito, né? Eles se unificam aqui nesse clube. Então, o trabalho que é feito aqui desde a base, ontem, como você me falou, eu estava indo embora aqui, era quase 10 horas da noite do clube por conta de toda essa situação, e os pais me pegaram aqui, os pais do Sub-11, para você ter ideia, e das histórias que me contaram em meia hora, em pouco mais de meia hora de conversa com eles, teve pai que mudou de Indaiatuba para cá, para ficar próximo do clube, pais que ficaram sócios do clube porque não são corintianos, mas amaram o clube, a atmosfera do clube, a atmosfera do basquete, então ficaram sócios por conta disso, sabe? Então, assim, a repercussão lógico, é triste no fim das contas, mas a gente recebeu tanto carinho e tanto elogio e tanta coisa positiva dos pais que querem ajudar e querem ver o que pode ser feito e não querem sair daqui, né? Isso é impressionante, assim. Pô, mas eu não quero ir embora. Pô, eu não quero sair, mas vai acabar mesmo? Se acabar mesmo, eu não quero. Como que eu faço para continuar com o basquete aqui? Então, assim, o carinho foi muito grande, a repercussão foi muito grande. Claro que é triste, né? Lógico que é triste uma notícia dessa e, mais uma vez, a diretoria do clube, os conselheiros, os amantes do basquete, junto com o presidente, tá tendo outras conversas, tá tendo mais situações para tentar ver uma situação possível por conta da comoção mesmo e de toda a repercussão que deu, porque não é uma coisa simples, né? O DNA do Corinthians é isso, é o trabalho social que é feito, é o Esporte Clube Corinthians e todos os esportes. Não tem que acabar com nenhum esporte, né? Na minha opinião, é caro, é difícil, envolve investimento, mas vamos atrás, vamos correr atrás, vamos ter todos os esportes aqui, né? Todas as melhores condições possíveis. Nós temos que transformar isso aqui no melhor clube, tem que fazer o melhor possível, né? E dos atletas, ontem a gente teve uma reunião com o time masculino do NBB e a postura foi a melhor possível, né? Uma situação chata, delicada, algum com os filhos pequenos, outro com família, mudança de estado, mudança para cá, acreditando no meu trabalho, no trabalho do Jesse, naquilo que a gente se propõe a fazer e que vem colhendo frutos aí ao longo do tempo. Mas eles estão muito firmes, estão muito confiantes, né? Querem terminar o NBB na melhor colocação possível, brigar por título se for possível, classificar para o Super 8 e brigar pelo Super 8. Vários jogadores com dores, com cirurgias marcadas, outros voltando de cirurgia, que é o mundo esportivo hoje em dia, né? De alto rendimento. E mesmo assim não estão desistindo, não estão abrindo mão e não vão abrir mão, né? O Jesse, claro, mudança grande, trouxe a família toda para cá. E também com a cabeça muito boa, focado e mantendo o grupo sempre unido, o ambiente muito bom, que é o que ele preza sempre aqui, para construir coisas boas. Então, eles estão fechados, né? O nosso grupo está fechado, eles querem terminar muito bem, independente do que vai ser feito, do que vai ser decidido ou não, eles estão muito focados em terminar muito bem a temporada. E hoje pela manhã a gente teve a conversa com as meninas aqui também, que também demonstraram total força e comprometimento com o Corinthians, né? O Bruno, que é o nosso técnico aqui, o Bruno Guidorizi, que também está com a seleção brasileira feminina, né? Inclusive nós temos vários atletas, comissão técnica, staff, que participam das seleções brasileiras, desde a base até o profissional, até os adultos, tanto o masculino quanto o feminino. Então isso mostra o trabalho que é feito aqui no Corinthians.
Por incrível que pareça, as meninas não estão ouvindo propostas de outro clube, de outros clubes, mesmo sabendo dessa situação. Elas querem continuar aqui. Então isso é muito gratificante, né? Várias delas, vários empresários vêm falar comigo, pô, não vai ter jeito, vamos segurar, elas querem ficar, vamos resolver, vamos ajustar. Então o ambiente que é criado aqui, a estrutura que é dada aqui, as condições que são dadas aqui no Corinthians são impecáveis para os nossos atletas, para a nossa modalidade, que é o basquete. Então, a gente está fazendo de tudo, todas as forças aqui, conselheiros, diretores, presidente, nós aqui do departamento de basquete, e nós estamos abertos, Bulgas. Honestamente, é isso que está apertando realmente a situação financeira do clube. Tem uns orçamentos sendo definidos, situações que vão ser definidas aí pela diretoria, pelo conselho, e a gente vai precisar de ajuda, vai precisar de patrocinadores para nos apoiarem. É uma situação que está sendo tratada direto com o presidente, então qualquer patrocínio que aparecer pro basquete vai ser do basquete, então a gente está tentando de todas as formas entender qual é o cenário, o que a gente pode fazer, o que pode ser feito, porque o Corinthians é muito grande e o trabalho que é feito aqui é muito honesto, é muito gratificante, né? É um trabalho social que está na genética e no DNA do Corinthians, né? O Esporte Clube Corinthians vem disso, dos esportes aqui lá de trás, então o basquete merece um respeito, merece um carinho por todo o trabalho e dedicação que é feito aqui, por todos profissionais muito capacitados e sérios, né? A gente não tem nenhuma coisa para falar, a gente não aparece nenhum escândalo de nada, porque o trabalho aqui é feito super às claras e redondo, então, e eu tô super aberto também aqui, né? Não tem nada para reclamar, a gente fica triste, mas tem a esperança que isso possa ser revertido, né? Não é uma situação definida, a gente espera que tenham parceiros que possam nos ajudar, que venham, né, e que possa resolver essa situação para a gente continuar fazendo esse trabalho com excelência, que é aquilo que eu mais prezo aqui e que eu mais prego, e o resultado vai ser uma consequência disso que a gente criou e está cultivando ao longo dos anos, desde a volta do basquete em 2018. Então eu agradeço muito você, agradeço todos que se mobilizaram na internet, que comentaram, que estão compartilhando, que estão mandando notícias, mandando mensagens positivas para nós nesse momento duro. Sabemos do momento crítico do Corinthians, queremos sair disso e acho que só com planejamento, com muito foco nisso, a gente vai conseguir sair disso, e o basquete eu espero que saia, espero que dê tudo certo e a gente voltar o basquete para o lugar que ele merece, que a gente está no caminho, falta muito pouco e se Deus quiser a gente vai chegar lá. Obrigado mais uma vez. E estamos sempre à disposição aqui, o que precisar. Parabéns pelo trabalho de promover o basquete nacional. E vamos lá. A gente não quer que nenhum clube acabe. Quanto mais clubes, mais atletas, mais pessoas, mais crianças. É o que a gente preza aqui, é o que eu prezo muito no meu trabalho pessoal. Então, ficamos muito tristes com essas notícias, mas tem tudo para dar certo e o futuro aí vai dar tudo certo, se Deus quiser. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Gustavo Freitas, gerente de basquete do Corinthians aqui no Jararacas News. A gente abre o espaço para um momento de muita preocupação, não só minha particular, mas de todo fã do basquete, porque, como você falou, envolve muita gente, envolve os pais, os sonhos das crianças. Você tocou numa frase aí que eu recebi ontem de uma mensagem que é justamente isso. É o Clube Corinthians Paulista, não é o futebol Corinthians Paulista. A gente sabe que o futebol é o carro-chefe desses grandes times que tentam abraçar outras modalidades, mas você tem, por exemplo, as bases do vôlei e do handebol também, possível encerradas. E aqui não interessa o resultado, interessa é você cortar pela raiz sonhos. Tantas histórias aí que você contou de quanto que a família se move, mudar de cidade, se aproximar, alugar uma casa, um apartamento próximo do clube, para falar o dia a dia. Eu tenho um caso também particular do Arthur lá de Rio Claro, que possivelmente, se vier para o Corinthians, a família vai ter que vir com ele para São Paulo, caso ele venha para São Paulo em algum momento. Então, assim, cara, envolve tanta coisa, é uma pena, e eu acho que, assim, se tiver um mínimo de boa vontade, Gustavo, do presidente, das pessoas que comandam o Corinthians no geral, que eu acho que certamente, óbvio que seria legal ter um patrocinador master ou algo direcionado para cada modalidade,
Mas se tiver um pouquinho de boa vontade, com tantas péssimas contratações, de jogadores que você paga salário, os caras nem no clube estão, são emprestados para outras equipes. Acho que se fizer, né, como você falou, se cuidar direito, se administrar direito, se gerenciar, usar de forma a palavra gerenciar, o gerenciamento for feito da maneira correta no futebol, você acaba alastrando para todo o clube. A estrutura interna do clube, todas as instalações do clube, a manutenção dos ginásios, né, a estrutura para você justamente abraçar essas modalidades, tudo isso vai entrar numa normalidade. Basta você gerenciar de maneira correta o futebol. E a gente viu que o futebol, nos últimos presidentes, os escândalos, né, os cartões de crédito são pessimamente utilizados, o quanto isso que acarreta e pode acarretar no fim de um sonho, de um garoto de praticar um esporte de alto rendimento, de representar o Corinthians, de representar o time do coração, de representar o país que quando eu começo a acompanhar o basquete com 9, 10 anos de idade em 1981, era o segundo esporte desse país. O basquete é gigante. O Corinthians do basquete também é gigante. Que você tenha força, encontre aí, esteja com a cabeça boa, que você consiga motivar todos os envolvidos do Corinthians, desde o sub-11 até o profissional. Conte com a gente aqui do Jararacas News. Forte abraço, um beijo grande a todos e vamos por mais, vamos à luta. Tá só começando, eu tenho certeza que podemos perder essa batalha, mas a guerra a gente não perdeu ainda. E nós vamos trazer você aqui, possivelmente, com ótimas notícias para você falar o basquete do Corinthians. Eu quero ouvir da sua boca. O basquete do Corinthians vai permanecer, Buga, pelo esforço de todos nós. Conte comigo. Beijão, Gustavão. Fica com Deus aí. Beijo a todos. Obrigado. Até a próxima, cara. Obrigado. Obrigado vocês. E vai, Corinthians! Sempre, é isso aí. Gustavo Freitas Montanha esteve aqui no Jararacas News desta quarta-feira.